Olá, eu sou a Silmara Tetzner, sou professora de Geografia, tenho pós-graduação em Psicopedagogia e em Educação Inclusiva. Eu pensei muito sobre fazer esse vídeo para vocês, mas eu resolvi fazer. Acho que mais de um mês que eu estou pensando se eu deveria fazer esse vídeo a vocês ou não, porque ele mexe em feridas, mas talvez seja necessário mexer nas feridas para que haja cura dessas feridas. Então tem que espremer o pus para que a ferida cicatrize. Nós estamos vivendo em um período nunca antes vivido. Um período em que os egos estão muito aflorados. Então, graças às redes sociais, e isso foi provocado por uma elite para que isso ocorresse, né? Então é um período aí em que o meu eu, ele tem que aparecer demais. Nesse quesito eu coloco aí a questão das guerras que estão ocorrendo, homens com ego muito acentuado, que pode levar a uma terceira guerra mundial, porque ninguém recua, porque eu sou melhor do que o outro. E um período em que as pessoas elas estão totalmente desequilibradas. Um período em que o que era muito escondido está sendo aflorado. Eu costumo dizer que aquilo que era para ser íntimo está sendo público. Eu vou falar para vocês sobre um transtorno de personalidade. Talvez você esteja sofrendo por causa de alguém, de situações, e você não sabe bem o porquê desse sofrimento, o que está ocorrendo. Então vamos lá. Vamos começar por um mito da Grécia, que fala sobre Narciso. Quem era Narciso? Narciso era um moço muito belo. Até aí tudo bem. Ter nascido muito bonito é um privilégio. Mas o problema é que ele tinha consciência da sua beleza e ele era apaixonado por si mesmo. Narciso só olhava para si. Narciso se achava a última bolacha do pacote. E uma ninfa se apaixona por Narciso. E essa ninfa tinha por nome Eco. Eco, o eco do eu falar e voltar, aquela palavra, né, dela ser reproduzida mais de uma vez, vem por causa da mitologia grega de Eco, que se apaixonou por Narciso. Eco um dia estava na floresta observando Narciso, mas Narciso não observava Eco, porque Narciso somente se observava. Narciso se bastava por si só. Mas naquele dia ele percebeu que ele estava sendo observado. E ele pergunta: quem está aí? E Eco responde: quem está aí? E Narciso, ouvindo aquela palavra duas vezes, né? Então, o quem está aí que ele fala e ela responde com uma pergunta, quem está aí? Ele responde duas vezes: Narciso, Narciso. Porque Narciso não estava se importando com outra pessoa. E Narciso, ele então não se importa ali com o amor que Eco tinha por ele. E por causa disso foi lançado um feitiço sobre Narciso. Porque Narciso só olhava para si. Então esse feitiço era o seguinte: que Narciso não poderia se ver no espelho. Se Narciso se visse no espelho, algo terrível iria acontecer. E um belo de um dia, o Narciso passando por um rio todo espelhado, uma água parada,
ele olhou para aquela água parada e ele se viu naquele espelho. E Narciso não conseguiu parar de olhar para si. E Narciso morre. Nesse mito, alguns dizem que Narciso cai dentro do rio e que ele morre afogado. Outros dizem que Narciso ficou ali se olhando, até ele morrer. Da palavra Narciso, tá? A palavra Narciso, ela vem de narque, que é de narcótico. Narciso era uma pessoa em narcótico, alucinada, apaixonada por si. O que isso tem a ver com os nossos dias, professora? Eu estou vendo homens cheios de si, homens que só olham para si. Mas onde vai entrar agora o problema que eu quero que você observe? Às vezes você está sofrendo com uma pessoa, tá? Seja num relacionamento de casamento, seja num emprego, seja dentro ali de convívio com parentes, e você não entende por que existe uma pessoa que ela te machuca muito quando está longe de outras pessoas. E ela coloca muito defeito sobre suas coisas, sobre você, tá? E quando está perto das outras pessoas, ela te agrada. Ou quando você se enche dela e você vai dar um basta àquele relacionamento, essa pessoa começa a te tratar muito bem e você acha que o problema está resolvido. Passado algum tempo, essa pessoa começa de novo a te distratar. Ou, tô dando algumas características para você pegar, tá? Às vezes lá no seu emprego, tem uma pessoa que você faz o serviço e ela mostra para o chefe como se ela tivesse feito. Já aconteceu comigo isso em emprego, gente. E já aconteceu comigo isso tantas vezes na vida. Só que eu só fui dar conta disso recentemente, que se tratava de um transtorno de personalidade, tá ok? Então olha só, no emprego eu não posso dar muitos detalhes, porque alguém que possa estar ouvindo o vídeo vai reconhecer de quem eu estou falando, porque várias pessoas sofriam com essa pessoa e talvez alguém escreva aí embaixo o nome da pessoa, pelo amor de Deus. E se acontecer isso eu vou apagar imediatamente, tá? Uma vez eu fiz um projeto num emprego que eu trabalhava e foi com grande esforço, tá? Esse projeto que eu fiz. E inclusive eu tive que emprestar coisa de época, de pessoas para expor nesse projeto. E essa pessoa que era hierarquicamente superior a mim, fotografava tudo, só que não a mim, que tinha feito aquele projeto. E essa pessoa, ela fez uma propaganda em cima desse projeto, tá? Então eu vou mentir aqui no nome, tá? Mas tipo assim, primeira feira de tal coisa, como se ela tivesse feito. E muitos anos depois eu vi o álbum de foto, eu não apareço em nenhuma e todo o trabalho foi meu, tá? Então às vezes você está trabalhando com alguém que essa pessoa tem feito isso, tá? Às vezes ali você convive com alguém, vamos supor, dentro da sua parentela, que ela se aposta de coisas suas, literalmente mesmo. Ela pega as suas coisas sem permissão. Quem tem o transtorno de personalidade narcisista, eles são entrões por natureza. Eles são extremamente entrões. Gente, veja que é um transtorno de personalidade. Eles não têm vergonha de fazer isso. Qualquer outra pessoa teria. Eles não têm. Eles se apossam das coisas que é dos outros, do trabalho que é dos outros. Às vezes chega até assim, você faz uma comida, tá? E essa pessoa faz as outras pessoas pensarem que foi ela quem fez essa comida, tá?
E aí agora eu vou mexer na ferida pior, né? Às vezes a pessoa é casada com alguém que tem esse transtorno de personalidade. Gente, eles são sedutores. Por quê? Porque eles não são muito inteligentes. Eles não conseguem as coisas por esforço, tá? Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Não que o cego, pelo amor de Deus, cego não tem transtorno de personalidade. Estou dando um exemplo, tá? Uma pessoa cega, ela desenvolve habilidade muito grande no tato. Não sei se vocês sabem disso. Ela desenvolve uma habilidade no tato muito grande, porque já que ela não tem visão, então é como se Deus a privilegiasse, né, e desenvolvesse ali uma habilidade muito grande no tato. Então ela sente onde está sujo, ela pode colocar a mão no rosto de alguém e sem a pessoa falar, né, que é ela fala assim, é fulano, tá? Por sentir, porque ela tem essa sensibilidade aí, tá? Essa habilidade. Ela sentiu o cheiro muito bem, tá? Ela ouve muito bem, geralmente, tá? Então, quem tem o transtorno de personalidade narcisista, como ele é prejudicado ali em alguma parte da vida, ali na pré-adolescência e adolescência, ele desenvolveu uma habilidade na sedução. E ele coloca toda a sua expectativa nisso. Eles são bons com as palavras, eles geralmente são bonitos, ou se não são bonitos, eles sabem trabalhar muito bem a sedução, porque não precisa ser bonito para ser sedutor. Tem pessoa que ela não é bonita e ela é extremamente sedutora, tá? Então eles seduzem muito, eles seduzem as vítimas deles. E lembra que o Narciso ele não podia se olhar? Então, eles não podem se olhar, porque se eles olharem para si, eles vão ver que eles são pessoas muito vazias. Eles são mentirosos, eles são enganadores, eles são sedutores, eles machucam a vítima. Eles sabem que eles fazem isso? Sabem, a psicologia prova isso. Eles sabem que eles estão te ferindo. Eles não têm consciência, remorso algum disso. Eles não têm. Aí se eu fizer oração para eles vão melhorar? Não, faço oração por você. Vou ser bem sincera, não. Nossa, mas eles têm que ser salvos, isso é com Deus. Tá? Vai orar para as crianças da África. Vai orar para a fronteira lá da Ucrânia. Perca tempo de você fazer oração por eles, não. Ora por você, para você ser guardado, revestido. Ai, mas não é isso que a Bíblia diz. Será? Vamos lá, então, vamos lá. Jesus Cristo, tá? Nosso mestre maior no cristianismo. Meu Senhor, meu amado Senhor. Ele tinha 12 discípulos. Quem é que deitava aqui? Era Judas? Era Judas? Era João. Era João. Com quem ele se divertia muito? Era com Judas. Não era com Pedro. Jesus testava bastante Pedro. Pedro era uma graça, fala a verdade. Tá? Jesus, quando ele fala sobre os fariseus hipócritas, presta atenção, não coloca palavras na minha boca que eu não falei. Eu não falei que todo fariseu é hipócrita. O farisaísmo, ele é uma veia do judaísmo, tá? Então, dentro do judaísmo, existem várias vertentes e o farisaísmo é uma veia ali do judaísmo. Mas para aqueles que Jesus fala assim, fariseus hipócritas, eles eram narcisistas. Como que eu sei? Presta atenção. Vocês avisam que estão dando oferta. Vocês batem o sino. Cada vez que vocês vão dar oferta, plim, 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 plim. O plim plim é meu, não é de Jesus não. Jesus era um clássico para falar, né? Ele tá vivo. Ele pega e fala, vocês aí, seus fariseus hipócritas, vocês ficam avisando que vocês vão dar oferta. Vocês ficam avisando que estão fazendo jejum. Isso tem que ser no íntimo, você com Deus. Ninguém precisa saber se você está ajudando alguma causa nobre.
se você está dando oferta na igreja, se você está jejuando. Inclusive a respeito da oração, Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com teu pai, que em secreto te ouve. Ele fala que quando você for jejuar, lava o teu rosto, tá? Hoje acho que ele falaria, lava o teu rosto, escova os teus dentes, põe uma roupa decente aí, para ninguém saber que você está jejuando. Quem precisa saber é o pai. Esses fariseus eram hipócritas. José do Egito. Gente, não dá para contar a história inteira aqui não, vai ler, tá? Porque senão o vídeo vai ficar imenso. O José do Egito, né? Ele era invejado pelos irmãos dele, ele é filho de Jacó, Jacó se torna depois Israel, e o José, os irmãos pegaram e planejaram matar José, e um dos irmãos lá, não vão matar não, vão vender ele como escravo, a gente dá uma lucradinha em cima, né, ainda do menino, e avisa pro pai que ele morreu, que uma besta fera matou José, beleza, né, José comeu o pão, não que o diabo amassou, porque Deus tinha um plano na vida dele, mas vai lá, José sofreu muito, ele foi escravo, e José vai crescendo depois, e José se torna o maior governador que o Egito já teve. E num período de grande fome, os irmãos de José, eles têm que subir ao Egito. Estou resumindo a história. Para ver se conseguia comprar alimentos. E o José reconhece eles. E o José faz um monte de teste com eles. Vai ler, gente, maravilhoso. Faz um monte de teste com eles para ver, né? Como eles estão naquele período, se eles tinham mudado, se o Jacó estava vivo. E a hora que o José se apresenta como José, ó, eu sou José, aquele lá que vocês venderam como escravo, né? Eles ficaram aterrorizados, com medo que José os matasse, mas José os perdoou. José os perdoou. José não os pôs morar dentro do castelo. José nunca mais acreditou neles. Outra coisa que nas igrejas ensinam tudo errado, presta atenção. Perdão não quer dizer amnésia, amor. As pessoas falam assim, ó, quem perdoa esquece. Não, quem esquece é que tem amnésia. Entendeu? Tá? Como eu sei que José perdoou, mas não esqueceu. Ele pergunta se o pai está vivo, tá? E eles falam que o Jacó estava vivo. Ele pede, traz o pai aqui até mim. Que ele amava o pai dele, tá? E José fala assim, ó, só que não vão confabulando pelo caminho, não. Vai fazendo tramóia pelo caminho, não. Nunca mais ele confiou nos irmãos dele. Nunca mais ele confiou. Perdoou. Diz que ele chorou tanto, gente. Tanto, tão alto, que a casa de Faraó inteirinho escutou José chorando. Ele os perdoou. E ele os ajudou. Agora vem a questão do amor. Tá? O que é amor? Existe o amor e o gostar, tá? Amar, a Bíblia fala que eu tenho que amar todas as pessoas, O José deu comida para os irmãos dele, deu vinho para os irmãos dele, mandou vir para o Egito e deu casa para eles morar, não com ele, tá? Não com ele, nunca mais ele confiou, isso é amor. A Bíblia manda amar o próximo. O que é amar o próximo? Até se esse diabolizado desse narcisista precisar da minha ajuda, se ele tiver frio eu tenho que dar cobertor, se ele tiver fome eu tenho que dar comida, se ele tiver doente eu tenho que dar remédio, se precisar de mim eu tenho que ajudar, isso é amor. Gostar é uma escolha, gostar, eu ponho próximo a mim, tá? Não é todo mundo. Jesus não andou com todo mundo, ele não andou com os fariseus hipócritas, ele não andou com as pessoas falsas, não, ele deu uma escolha de vida a elas, ele amou a todas, a essas pessoas, ele ofereceu salvação a todas, tá? E aí eu poderia dar um monte de exemplo na Bíblia para você, tá? Mas vamos voltar lá então a esse narcisista. A pessoa que tem o transtorno de personalidade, transtorno de personalidade narcisista, ele não muda, porque é um transtorno de personalidade. É a mesma coisa de você pegar alguém, um assassino em série, por exemplo, e você prende ele, tá?
e você trabalha ele socialmente ali na cadeia e depois você libera ele. Você acha que ele melhorou? Ele vai continuar matando. Ele vai continuar matando. Igual aquelas doidas que escreveram para assassino em série. Vocês nunca viram? Para maníaco do parque e tudo mais. Até pedindo o cara em casamento. Ai, gente, me poupa, vai. Não vai mudar nunca, tá? Você tá falando que quem tem o transtorno de personalidade narcisista é psicopata? Não. É transtorno de personalidade. Ele sabe o que ele está fazendo, que ele está ferindo, a pessoa sabe. Ele sabe que ele tem o transtorno de personalidade narcisista, alguns sabem. Se ele tiver um grau de instrução maior, aí ele sabe sim, tá? Que alguns deles estudaram, tem até psicólogo que tem transtorno de personalidade narcisista. Eles ferem as pessoas, eles sugam a energia das pessoas. Eles não merecem estar ao seu lado, tá? Então, por exemplo, se você é casado com uma pessoa dessa, cai fora. Cai fora, a psicologia fala para você cair fora. Eles vão fazer com você, se eles percebem que você vai cair fora, porque você tem que fazer isso em silêncio, tá? Eles vão fazer o que é chamado lover bomber. Acho que é essa... posso ter falado e pronunciado errado, com meu inglês, pelo amor, entendeu? Mas seria assim, ó, eles vão te encher de amor, te dar presente, te tratar bem, falando que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, o seu ego vai lá, olha, ele se converteu. Passa um tempo, ele vai começar de novo a te massacrar, te ferir, tá? Que você não faz nada direito, que você não se veste direito, que você não serve para nada, que você é burro, que você precisa dele. Tá? Isso se você for casado com um. Se você trabalha com um, ele vai roubar o seu serviço, tá? Os seus projetos, vai falar pro chefe que foi ele que fez. Ele é sedutor, lembra? Vão acreditar nele. Vão acreditar nele, tá? Se é dentro da sua família, por exemplo, tá? Ai, agora eu mexo a ferida. A mãe com transtorno de personalidade narcisista, ou o pai, ou os dois, tá ok? Ela gosta de si. Ela não gosta do filho, ela gosta de si. Só que ela cria assim, ó, vamos supor que ela tenha mais de um filho. Ela tem um filho que ela trabalha para ser o que a psicologia chama de bode expiatório. Todo o problema da casa ela joga como se fosse ele. Eu vou chamar esse bode expiatório de Pedrinho, tá ok? Então, hoje eu tô com uma dor de cabeça tremenda, porque o Pedrinho me deixa louca. O Pedrinho não faz nada que eu quero, o Pedrinho vai mal na escola, o Pedrinho não me ajuda. E o coitado do Pedrinho, ele vai se esforçar tanto para ganhar uma migalha de amor dessa cobra, tá? Que o Pedrinho vai começar a fazer tudo mesmo. Para tentar mostrar, olha eu aqui, me ame, me abrace, tá? Olha eu aqui, coitadinho do Pedrinho vai lá, limpa a casa toda, e daí ela vai, fica gostosona lá sem fazer nada, olhando a vida dos outros, do vizinho, ela é controladora, controladora. O pai controlador quer controlar a vida de todos os filhos, tá? Fica sendo que ela que limpou a casa, que ela que fez a comida, que ela lavou a roupa, e foi Pedrinho, tá? E o Pedrinho, ele vai se desenvolver na vida mesmo, porque ele criou tanta habilidade, querendo uma migalha de amor, tentando aprender todas as coisas, trabalhando feito um doido, tá? Que ele vai criar habilidade, só que ele vai ter um vazio de alma, porque ele sente que ele não foi amado, que ele nunca foi reconhecido. Foi Pedrinho que fez, nunca, esquece, Pedrinho não vai ouvir isso. Me perdoa do narcisista? Não, geralmente, me desculpa, entendeu? Aí eu não sou assim. Narcisista chora fácil que uma coisa, eles são um teatro, tá? Então olha só, então um filho é o bode expiatório. Se ela tiver mais filho, um filho é o dourado, que eu vou chamar de Johnson.
O Johnson, geralmente, ele é aquela criança que ele fazia algumas maldadezinhas. Até aí normal, você corrige o filho que faz isso, né? Tá? Não, eles acham graça. Eles dão risada da maldadezinha do Johnson. E daí, quando o Pedrinho faz o serviço, ela ou o pai, né? Não sei qual deles aí tem o transtorno de personalidade, vai falar que foi o Johnson que fez. O Johnson é maravilhoso, trabalhador, criativo, é o Johnson. O Johnson fala russo, mandarim, o Johnson fala alemão, o Johnson fala chinês, o Johnson pilota avião, o Johnson não faz praticamente nada. Ele depende do bode expiatório, mas foi confortável para o Johnson, né? Foi confortável para o Johnson. Ai, coitado do Johnson. Gente, é escolha. Ele percebeu em algum período da vida que ele lucraria com isso, tá? E se tiver mais filhos? São ninguém para ela. Ninguém. Eles têm um vazio, todos eles sofrem, tá? O bode expiatório sofre, o filho dourado sofre e os neutros também sofrem. Porque o neutro sente um vazio, daí ele vai procurar ajuda. Ainda se ele procurar uma ajuda com um psicólogo, com um terapeuta, beleza, porque o terapeuta vai identificar rapidinho. E pior quando ele não procura, né? Ele vai procurar outros tipos de ajuda aí que não vão chegar nunca. Eu tenho um vazio de alma tão grande, nunca fui amado por meus pais, parece que eles nunca se importaram comigo, não se importaram mesmo, porque eles têm transtorno de personalidade narcisista. Tem chance do pai e a mãe serem? Tem, muita. Porque nas relações humanas não são os opostos que se atraem, são os iguais, tá? Ou você pode ter pai e mãe com transtorno de personalidade narcisista. Gente, eu tô falando para as pessoas que estão sofrendo, pelo amor de Deus. É uma porcentagem aí maior de pessoas boas e terem pais bons do que terem pais ruins, tá? Se você, então, tiver ali os dois, é um inferno. Eu falo que é formação de quadrilha. Se só um deles for, só a mãe for, ela geralmente, o pai é um banana, que ela também domina. Ou ele é conivente. Conivente, tá vendo o que ela tá fazendo lá com o filho e ele aceita? O filho tá esgotado de tanto trabalhar e fica infernizando a cabeça do filho o tempo todo. Ó, tem que varrer ali, ó, tem que fazer isso, ó, tem que fazer aquilo. O filho tá lá exausto. E eles lá, né? Eles olham muito a vida dos outros, eles querem controlar a vida dos outros, eles são entrões, tá? Por quê? Porque eles têm tempo. Por quê? Porque eles não fazem, quem faz é o outro, tá? Outra coisa, eles não param quieto. Eu chamava isso de evento quando eu vi o movimento deles, até saber quem são eles, tá? Mas a psicologia, agora esqueci o nome, eles falam de teatro, é como se eles usassem uma máscara, tá? Então, eles não param quietos, eles estão sempre em movimento, sempre em movimento, sempre em movimento, sempre em movimento. Falei, mas caramba, para um pouco, né? Para com essa tormenta. Mas é porque quando eu paro, eu reflito sobre mim. Eles não podem, lembra que Narciso não pode se olhar no espelho? Tá? Eu não posso olhar para mim, então eu olho o outro, o espelhamento. Então, a mãe, ela pode até competir com a filha, é o que é ridículo. Aqueles casos ridículos, tá? Então, assim, ó, que ela quer ficar mais bonita do que a filha, ela não se manca que ela é mais velha, né? E com a velhice todos nós vamos perdendo vitalidade e tudo mais. Se é o pai, ele quer ser mais viril do que o filho, tá? Quer ver outro detalhe? Que eu falo que eles nunca vão elogiar o que a outra pessoa fez. Ah, se faz de surdo. Se você contar alguma coisa boa sobre sua vida, eles te ignoram. Chama o silêncio do narcisista. Você fala assim, olha, ganhei uma medalha na corrida. Narcisista com o cafezinho. Aí ele mudou o assunto, ele desconversa.
tá? Desculpa, não narcisista, o transtorno de personalidade narcisista, tá? Tem conserto? Não tem conserto, não tem conserto. Mas agora, professor, eu fiquei desesperada. Eu sei, tá? Existem algumas técnicas. Primeiro, não conta sua vida para eles. Nada. Eles têm que saber o mínimo possível. Segundo, cai fora deles. Sai fora deles, tá? Gente, isso na psicologia fala para você cair fora deles. E a Bíblia fala para você não andar com gente assim. Procura os versículos e você vai ver, tá? Não dá para andar com pessoa assim. Eles são sugadores de energia. Por que eu falei para vocês que eu fiquei pensando muito em fazer esse vídeo, tá? Quando eu fui pensar sobre isso, eu lembrei de um caso de muitos anos atrás, de uma família que eu dava aula. Só que naquela época eu não tinha esse conhecimento. Então, se essa pessoa estiver ouvindo esse vídeo, eu te peço perdão, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu lembro que eu dava aula para adolescente, viu gente? Nunca dei aula para criança. Dos adolescentes era muito sujo mesmo. Não havia, sabe, você falava sobre higiene na classe, sempre sujo, sempre. E a outra adolescente toda arrumada, o cabelo arrumado, a roupa arrumada. E quando eu fui pensar sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, será que era esse caso? Será que aquele coitadinho era o bode expiatório? E o outro adolescente em questão era filho dourado? Hoje eu fico muito atento. Gente, outro detalhe, todos são religiosos. Religiosos. Agora, Deus no coração não tem. Tá? Tem diferença aí. Eles adoram o púlpito. Não estou falando que todo padre, todo pastor, tem o transtorno de personalidade narcisista, mas pode ter. Sabe aqueles que a gente vê na televisão? Vários deles eu já identifiquei. Vários deles. Tá visível. E lembra que eles são sedutores, enganadores, tá? Olha como eles enganam as pessoas. As pessoas entregam carro para eles, dinheiro para eles. Eles jogam jugo em cima da pessoa. Eles amam tá chamando atenção. Amam chamar atenção, eles têm que chamar atenção. Olha pra mim, sabe, as estrelas assim, ó, tá? Então, por exemplo, se tiver na igreja católica, é aquela fulana que ela tá primeiro, que ela tá com aquele terço na mão toda hora, e dá uma olhadinha pra ver se as pessoas estão vendo que ela tá rezando. Gosta lá na barra do padre. Isso quando não é o padre que é, né? Tá entendendo? Quando estão na igreja evangélica, a fulana é a mais fechada de todas, sabe? Os puritanos, toda fechada. Cheia de condenar os outros ao inferno. Nossa, se ela descobre que uma coitada de uma menina lá engravidou, solteira, meu Deus do céu, vai dar daquelas, não é profecia, é profetada, você vai pro inferno, porque, né? Só que ela não se enxerga, ela não olha para dentro dela, que é boa viola por fora, por dentro, pão bolorento. E Deus olha para nós por dentro. Aqueles que falam porque você fez tatuagem, você vai pro inferno, sabe? Tá? Se ela tiver, por exemplo, inserida, estou falando ela, né? Que eu acho que a maioria que eu vi na minha vida era mulher, mas diz que predomina é homem, viu? Predomina é homem, mas já vi homem também. Se ela estiver dentro do kardecismo, por exemplo, nossa, vai fazer doações, vai visitar os enfermos, vai ajudar lá por fora. Só Deus sabe como é dentro da casa dela, o que é que ela faz com as pessoas ali dentro, entendeu? Aquela falsidade de querer se aparecer, tá? Gente, repito, eles não têm conserto. Eles não têm conserto.
Aí, se eles souberem, se você jogar na cara deles quem eles são, pelo amor de Deus, nunca fala pra eles que eles têm um transtorno de personalidade narcisista, tá? Mas se você jogar na cara deles o que eles fizerem, eles entram em desespero, porque não pode cair a máscara. Daí sabe o que eles vão fazer? Eles vão defamar você para a sociedade. Eles vão te defamar. Primeira tacada, eles vão pegar e falar para as pessoas que você está com problema mental, que você está com depressão. Já escutou aquelas mulheres que falam, que o marido fala, ah, ela tá louca, eu não faço nada disso, ela tá louca, tá? Então, tá? Ou senão ela vai, eles comem na borda. Você não acha que a Maria, ela não tá com depressão, será que ela não precisa de um tratamento? Aí, gente, eu fico pensando quantos que podem estar em clínicas internados por causa desses endiabrados que falaram que essas pessoas estavam com transtorno. E às vezes eles fazem as pessoas acreditarem, porque assim, ó, eles formam uma comunidade, tá? Diabólica. Ai, coitados, estão endemoniados então. Estão, mas eles escolheram andar com os demônios deles. Eu acho que o Lúcio, ele pensa assim, uau, vou aprender com essa pessoa, tá? Vou aprender com essa pessoa. Porque a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Foi o diabo que foi lá, não, elas eram um lugarzão para ele fazer isso, tá? Então, olha só, eles formam uma comunidade. A comunidade do coitado, do bode expiatório, do estrela, do filho dourado, dos nada lá, coitados, que são nada, e dos chamados macacos voadores para psicologia. Quem são os macacos voadores? Como eles não são onipresentes, né? Não dá para eles saberem tudo que está acontecendo, eles põem um monte de informante que fica olhando todos os seus passos, rede social. Tá entendendo? Fica te seguindo nas redes sociais para saber o que você está fazendo. Distorce a palavra que você falou. Ah, a Maria falou tal coisa, Maria não falou tal coisa. Eles distorcem. Eles distorcem. Do que eles têm pavor? De cair a máscara deles. Só que presta atenção. A Bíblia fala que nada fica encoberto. Nada fica encoberto. As pessoas começam a perceber, tá, gente? As pessoas começam a perceber. Existe sempre aquele esperto ali que ele começa a perceber e ele, se você tá muito dormindo, encantado, porque eles têm um encantamento, Deus usa essas pessoas para falar, ó, esse fulano tá roubando seu projeto, esse fulano se mete muito na sua vida, tá? Começou a se meter muito na sua vida, tem algo de errado, não toma conta da própria vida. Eu não tenho tempo de cuidar da vida dos outros. Parece que o dia tem poucas horas de tanta coisa que eu tenho que fazer. Agora, se eu estou cuidando demais da vida dos outros, tem algo de errado. Tá? Se eu estou me movimentando o tempo todo atrás dos outros para ver o que os outros estão fazendo, eu não quero olhar para mim, né? Porque se eu parar, eu tenho que olhar para mim, vou ver as coisas feias que eu faço, que eu só vendo, porque todos nós, né? Uma pessoa que tem uma consciência normal, que não tem um transtorno de personalidade, ela sabe que, o que eu fiz hoje, eu tenho consciência, não foi legal, né? Tá? Então, olha só, eles estão no meio da política, no meio da religião. Gente, o político que ele se mete muito com a religião. Como assim? Olha, aliás, todos eles, né? A gente viu a última eleição que eu via socialista dentro da igreja. Socialismo e igreja não cruza, eles não acreditam em Deus, eles não gostam da instituição igreja, mas todos eles, tá? Todos eles. Então, olha só, se eu sou de Deus, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não preciso avisar para os outros que eu tenho, porque eu tenho uma vida que as pessoas o veem em mim, tá entendendo? Eu não preciso avisar para ninguém que eu sou santo, que eu sou...
é religioso. E eles gostam de usar a Bíblia, mas eles não sabem direito que eles têm preguiça de ler, né? Tá? Porque é muito fácil você falar um texto sem ver contexto, tá? Então, por exemplo, se é o teu pai, tua mãe, e eles ficam ali muito te enchendo e você não aguenta ser ser humano, né? Honra teu pai e tua mãe. Mas não lê o restante do versículo. Pais, tá? Não provoque os vossos filhos. Tá entendendo? Tá? Então fica usando aquele monte de versículo fora de contexto, eles são muito religiosos, né? Escapa deles. Mas eu não posso escapar agora. Não pode escapar agora. Então fica mais quieto. Não deixa ele sugar tua energia. Ele sabe, ele cuida de você. Ore por você. Faça exercício, tá? Cuida de você, fica o mais longe possível. Peça livramento de Deus. Eu estava falando dos políticos, né? Eu descobri, algum tempo atrás, que geralmente no mundo árabe, quando se aparece demais, não é aquele o cabeça. Tá? Achei muito interessante. Por exemplo, quando vai à frente no mundo árabe, vai abrir uma porta. O que primeiro passa não é ele. Ele pode até se passar por líder, mas não é ele. O líder verdadeiro, ele não tem essa necessidade tão grande de se aparecer. Tá? O que faz não tem necessidade de se aparecer. Outra coisa, veio muito naquele caso daquele menino que foi assassinado lá pelo médico, e esse eu posso falar porque está aí na imprensa, né? E pela mãe que foi ali omissa, lembram disso? Que os psicólogos começaram a pegar foto deles na rede social e tá sempre assim, ó, o menininho, uma criança, sempre para trás e a bonitona na frente. Foto. Observe foto. Comece a estudar, estuda a rede social, já que eles estudam a sua, estuda deles, tá? Gente, não é uma foto ou outra, vamos supor, se eu vou fazer o selfie, eu tô lá com o pau de selfie, por exemplo, ainda chama pau de selfie, nem sei, tá? Geralmente eu vou sair na frente, assim, porque sou eu que estou segurando, tá? Mas não é toda foto que eu tô na frente, eles estão na frente em toda foto. Toda foto eles estão na frente. Por quê? Porque eles se acham mais interessante, o mais importante. Ele não tá nem aí que você tá esgotado de tanto trabalhar. Ele não respeita teu espaço. Tá ok? Então, nós estamos vendo isso dentro da igreja, porque igreja não é templo, tá? A igreja somos nós, aquele lugar que a gente chama ali é templo, né? Então tem... eu não gostaria de falar muita coisa, né? Posso machucar muito, mas eles vão pro púlpito. Tá entendendo? Quer chamar mais atenção do que o outro. Fica lá pro moço do som para aumentar o microfone deles. O deles tem que ser mais alto do que o do restante. Eu tenho que passar dançando na frente do pregador, assim, ó. Olhem para mim. Sendo que a Bíblia manda olhar para Cristo. Tá? Eles imputam muito pecado sobre as pessoas. Tá? Eles ensinam errado a própria Bíblia. Eles distorcem. Ok? Mas lembra, eles não podem olhar para si, eles usam máscara. Eles têm medo de ser exposto, que as pessoas descubram quem eles são. Então, se eu pego eles dentro da religião, eles têm medo de ser expostos. E é esse monte de palhaçada que a gente tá vendo, caindo tudo a máscara deles, né? Vindo à tona aí, é uma vergonha. Ó a fulana lá, a Flor lá, que foi presa, né? Que participou da morte do marido, que tinha não sei quantos filhos. Tá entendendo?
Quem via por fora, ó, que mãezona, ô filho, né? Ou se ela é transtorno de personalidade narcisista. Isso se não for psicopata, né? Teria que fazer teste aí pra ver. Tá ok? Então, olha só. Você faz o serviço e muitas vezes ele vai falar, nós fizemos, ou eu fiz. Tá ok? Ele te machuca no oculto. Precisa de plateia. Na frente da plateia, ele faz que ele é muito bom com você. Mas, fora, longe da plateia, ele te fere. Então, estamos vivendo num período de egos. Ego na política, ego na religião, ego na família, ego no trabalho, ego em todas as áreas. Como me libertar disso? Muita oração. Não se preocupe com o que os outros vão falar, porque lembra que eu falei para vocês que se eles começarem a ser expostos, eles vão começar a te defamar? A Terra tem hoje mais de 7 bilhões de habitantes, tá? Se esse grupo não acredita em você, Deus viu, Deus sabe. Tem outros, né? Eu sou Silmara, professora de Geografia, pós-graduada em Psicopedagogia e em Educação Inclusiva. Gostaria que você observasse bem o que está ocorrendo no mundo, ocorrendo com os homens do poder. Vai vir aí uma campanha eleitoral, eles são cheios de ego. Então, observada quem deles tem o transtorno. Tem muita coisa aí no YouTube, vai estudar sobre, acho interessante, tá ok? Me perdoa se um dia você estava passando por isso e eu não percebi. Me perdoa mesmo, se eu tivesse consciência no passado do que estava ocorrendo, se eu tivesse o conhecimento, eu teria ajudado melhor, tá ok?